Ontem, depois de uma nova sessão no Supremo Tribunal, terminou em 6-5 a votação a favor da aceitação dos infringentes. A justificativa do voto foi longa e didática. Durou 2 horas e 5 minutos. O ministro iniciou a sessão afirmando que o fato de que ele não pôde votar na última quinta-feira serviu para reforçar a decisão que já tinha tomado. O ministro mais antigo do STF disse que ninguém pode ser privado das garantias fundamentais do direito de defesa e que a Corte não pode ceder às pressões das ruas. Os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, para que sejam imparciais, para que sejam isentos, para que sejam independentes, não podem expor-se a pressões externas, como aquelas resultantes do clamor popular e da pressão das multidões. O ministro lembrou ainda que na redação original da lei que regula a tramitação dos processos no STF e também no STJ é de iniciativa da Presidência da República e havia a previsão da extinção dos infringentes no âmbito do STF, mas o texto foi rejeitado na Câmara dos Deputados e também no Senado. Isso porque a possibilidade de embargos infringentes contra a decisão não unânime do plenário do Supremo Tribunal Federal constitui importante canal, seja para a reafirmação, seja para a modificação do entendimento sobre temas constitucionais. O ministro Celso de Mello ressaltou que a simples existência de uma divisão entre as posições dos ministros recomenda a aceitação dos infringentes e que é preciso considerar que os condenados pelo STF não podem recorrer a outra instância. No final, o ministro pronunciou o voto dele. A mera existência desta divisão num julgamento penal proferido originariamente pela Suprema Corte do nosso país, em instância única. Tudo isso recomendaria que admitíssemos a possibilidade dos embargos infringentes. A repercussão da decisão no STF rapidamente chegou ao Senado. Essa infeliz decisão deixa a imagem de que a justiça é implacável com os pequenos, mas ela é extremamente generosa com os grandes. As decisões do Supremo Tribunal Federal e de todo o judiciário brasileiro, sempre o réu tem direito ao duplo grau de jurisdição. Qualquer cidadão tem direito a, no mínimo, 3 instâncias de julgamento. O que se desejava era que se tivesse, nesse caso, uma situação em que não houvesse sequer o direito da reanálise. O STF tem agora 60 dias para publicar o acórdão, com desembargos de declaração. Só depois dessa publicação começa a ser cobrado o prazo para os embargos infringentes. Os advogados de defesa terão 30 dias para entrar com os pedidos de recurso. Na análise de embargos infringentes, não há revisor. O relator escolhido no começo da noite foi o ministro Luiz Fux. Ele terá o tempo que julgar necessário para analisar os pedidos de embargos infringentes. A previsão é que a decisão em plenário só se realize em 2014. Você viu aí, agora vão ter um novo relator e o processo continua. O que você acha? 320209. Opa. 3209. Vamos colocar na tela aí. 3301. 3209-3301. Queremos saber a sua opinião rapidinha. Você acha que essas pessoas ainda vão ser presos? Será que isso vai acontecer realmente? Peninha, ontem nós vimos que a sessão começou 2 horas da tarde, todos os canais ao vivo mostrando. Sim. Está virando um show isso também, não? Vira um show, mas eu acho que tem um lado importante, porque são mais pessoas assistindo, e há também o lado o outro lado da transparência. Eu acho que isso também é importante. As pessoas se interessam, mesmo que seja um show, mas um show com um aspecto jurídico. E instrutivo, educativo. Com certeza. Eu acho que a população tem interesse nesse processo justamente por causa do grande impacto sobre a avaliação do país, da sua justiça, dos seus representantes, do governo, do poder legislativo. Então, eu acho que a população acompanha isso atentamente e nós podemos ter 2 desmembramentos, eu acho. Essa sensação de que a justiça não se aplica aos poderosos, aos ricos,
eu acho que pode fazer com que no ano que vem nós tenhamos mais mobilização, mais pessoas nas ruas, mais questionamento sobre a estrutura de poder hoje estabelecida nos três poderes e a forma de representação popular, ou então uma grande apatia. Eu acho que em parte da população vai se afastar da política, vai ficar incrédula quanto às eleições e quanto aos poderes, principalmente legislativo e judiciário, mas uma boa parte vai se mobilizar, principalmente que é um ano onde nós teremos mensalão, teremos eleição e ainda teremos a Copa. Então, a combinação desses três grandes movimentos políticos, jurídico e eleitoral, com certeza vai... Só com um detalhe, mensalões. Mensalões, porque o mensalinho também vai acontecer. Vai acontecer aqui também. Ô Matheus, as pessoas perguntam se o Supremo Tribunal Federal passou a julgar esses crimes, como no caso mensalão. Esses casos não deveriam ser discutidos no Congresso? É para esclarecer? Na verdade, a parte política é de competência do Congresso no que diz respeito aos deputados, mas o Supremo é que julga penalmente. Então, para mandar para a cadeia, só o Supremo. Tudo bem que tem hora que o Supremo manda para a cadeia, como o caso do Donadon, mas continua deputado. É um bom exemplo para mostrar como é que o Congresso e a Justiça nem sempre andam de mão dadas. Bom, o governo está dizendo que ele tem um certo receio desse novo julgamento de afetar ainda mais a imagem dele. Você acha que realmente vai haver uma grande diferença? Você está falando com Copa, mensalão, mensalinho, isso vai afetar? O que pode acontecer com as eleições? Não, mas olha, eu acho que aí, como foi 6-5, quer dizer, uma coisa muito apertada, pode haver punições. E evidentemente que punições num ano eleitoral, isso vai significar reedição, a rememoração pela sociedade, pelos eleitores desse problema. Eu só não sei, Peninha, se a gente já não causou uma sensação de descrença tão grande na população que a população vai estar apática, que ela simplesmente não vai se importar. Porque se a gente pegar o histórico, o mensalão é antigo, não afetou a reeleição do presidente Lula. O julgamento ano passado não conseguiu arranhar a imagem da presidente Dilma, e eu estou me referindo aos dois porque são pessoas ligadas ao Zé Dirceu e à cúpula do problema. Não sei se a população, depois de mais um tapa na cara como esse que ela recebeu ontem, se ela vai ter ânimo efetivamente tentar lutar por alguma coisa. Eu estou muito preocupado. Eu acho que a população vai se desmobilizar. Mas na época do julgamento, eles estavam mostrando que a avaliação do governo caiu na época do mensalão. Você acha que isso pode afetar? Eu tenho a impressão. Caiu, mas já recuperou os seus índices antes do Natal. É uma coisa impressionante. Assim, há um impacto midiático inicial e depois aquilo, de alguma forma, derrete. E nesse segundo julgamento nós estamos discutindo coisas muito mais específicas. Técnicas, né? Tudo bem que nós vamos discutir a articulação política do esquema, que talvez isso sim possa prejudicar o governo. Mas eu estou preocupado se nós não acabamos frustrando todo o esforço de junho, toda essa ebulição que, se nós não julgamos literalmente água fria em tudo isso que estava acontecendo. O que vai acabar acontecendo é o seguinte, se realmente as penas mudarem, quem vai se beneficiar muito vai ser o núcleo político. Agora, o publicitário, o financeiro, realmente esse ficar numa situação complicada. Porque se modificar, a maioria dos políticos vão para o regime semiaberto, principalmente o Zé Dirceu. É preciso esperar isso tudo, acompanhar. Evidentemente que se os jovens forem para as ruas, também o Supremo vai se sentir de alguma forma pressionado. Teve o outro fato aí descoberto recentemente em São Paulo, um cartel que até a Siemens denunciou, que pega 10 anos de governos estaduais em São Paulo e tucanos. E, de qualquer forma, hoje eu recebi esse documento aqui, esse cartazete, muito simpático. Eu fui, como eu já disse aqui, a uma solenidade na Fundação João Pinheiro, e estou mais impressionado ainda com a eficiência da Fundação João Pinheiro e orgulhoso por ser mineiro, e um grupo de jovens estava lá. Eles são do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Então, esse documento pede reforma política transparente, fim das doações de empresas nas campanhas e, antes de votar em pessoas, você deveria votar em ideias. Então, há uma série E aí, continuo na questão, será que os jovens vão voltar às ruas ou não? Eles vão esperar a Copa, não?
Não sei, viu? O padrão FIFA só volta a partir de junho. Pois então, eu acho que o Peninha, antes, na fala anterior, ele salientou um aspecto que eu acho pertinente e importante. Obrigado. Se ocorrer uma penalidade rigorosa para esses que agora solicitaram os infringentes, pode ser que a população, de certa forma, sinta que a justiça foi feita realmente. E aí o resultado será outro, de outra natureza. Né? Que o Brasil está mudando, que o Brasil está progredindo, etc. E agora, uma questão que eu acho que vai interferir demais na próxima eleição é a conjuntura econômica, a conjuntura social e econômica, que é muito distinta da conjuntura que quando o Lula e a Dilma foram eleitos. Né? Você acha que nós vamos conseguir, junto com todas essas mobilizações, Sim. Nós entendemos que veio o movimento de mobilizações, agora está vindo movimento mesmo. Sim. Ou seja, um negócio mais orquestrado, mais preparado e unindo as organizações igual a OAB, CNBB Sim. e outras entidades que estão tentando fazer algumas mudanças na legislação eleitoral e principalmente agora na política, vamos dizer assim. Sim. Você acha que dá tempo ainda para votar alguma coisa, para mudar a lei para as próximas eleições? Tempo dá, Fernando, mas eu não sei se vocês têm acompanhado, se os espectadores têm acompanhado, mas é pífia a discussão que está sendo travada no Congresso. De todas as grandes reformas que estão no panfleto, que o Peninha acabou de mostrar, nada está sendo discutido ali. Então, de alguma forma, vai se maquiar um pouco o processo eleitoral, mas o centro da discussão, que é o financiamento de campanha, que é o problema do mensalão, eu quero lembrar disso. O problema do mensalão é todo baseado em financiar a campanha do passado e financiar a campanha do futuro. Isso não está sendo discutido. Nós vamos continuar tendo político sendo eleito devendo para a empreiteira. Tem gente que me diz isso, que a corrupção, infelizmente, no Brasil é programada e ela acontece a cada 2 anos nas eleições e aí acaba havendo um comprometimento dos eleitos, seja para o Legislativo ou para o Executivo, com empreiteiras, bancos, empresas de ônibus e, às vezes, até bicheiros e traficantes, que também, muitas vezes, são doadores de campanha. Bom, eu gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês, o nosso tempo está chegando no final. Como vocês assistiram no programa de hoje, mais uma vez nós estamos vivenciando uma crise, ou outra crise. Não cabe a nós entrar em detalhes sobre as questões partidárias, se estamos contra ou a favor do governo ou então da oposição. Quero falar sobre as instituições e princípios, pois os homens passam, mas as instituições e os princípios devem permanecer. A Bíblia nos ensina que a justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. A justiça enaltece, mas a impunidade envergonha e constrange o povo. A nossa luta é contra a corrupção e a impunidade. Não podemos desistir da justiça, não podemos desistir do Brasil, não podemos desistir da nossa nação, do nosso povo, não podemos desistir do nosso futuro. Lute cada vez mais por um país melhor, lute cada vez mais por um país mais justo, lute cada vez mais por um país mais sério. Em Isaías está escrito, porque o Senhor é o nosso juiz, Ele é o nosso judiciário, o Senhor é o nosso legislador, Ele é o nosso legislativo, o Senhor é o nosso rei, Ele é o nosso executivo também. Ele nos salvará. Não perca sua fé, não perca sua esperança, creia, Ele nos salvará. Deus pode mudar tudo. Pequenas crises trazem pequenas mudanças. Grandes crises trazem grandes mudanças. Esteja pronto, esteja alerta. Mudanças virão, você precisa crer nisso. O justo pode tropeçar e cair, prostrado ele não fica. Vencedor não é quem nunca falha, vencedor é quem nunca desiste. O Brasil não desiste. E olha, o Alerta Geral vai ficando por aqui. Quero agradecer mais uma vez a participação de cada um e rapidamente eu gostaria de falar aqui a participação, a consideração final aí, Peninha. Olha, gostei muito de ter participado, você está de parabéns, a Rede Super também está de parabéns. Me senti completamente à vontade aqui. Isso aí. Bom, queridos, o Alerta Geral vai ficando por aqui. Rapidamente, Fernando, você também e o Matheus. Ainda sobrou um tempinho. Quero agradecer a participação e falar que eu acredito plenamente nas suas palavras. Eu acredito no povo, acredito na organização social produtiva, acredito na capacidade de mudança da sociedade. Crise e oportunidade de mudança, Fernando. Vamos ver se a gente consegue mudar apesar de tanta crise. Olha, parece que nós ainda conseguimos, por causa desse tempo, mais alguns minutinhos. Vocês acham realmente, finalmente aqui, pela sua palavra, nós vamos conseguir ter alguma mudança? Eu acredito que sim. O Brasil vai mudando. Se a gente for imaginar, de 94, Plano Real, para cá,
já mudou bastante, quer dizer, mudou a economia, mudou a área social. Agora, claro, é a hora de mudar o comportamento e o comportamento também dos políticos. Como eu sou da roça, Fernando, só dizer uma coisa, a gente diz o seguinte, cavalo que sofre esporada, dói, sangra, machuca, mas ele fica mais esperto. Nada a favor da violência contra o animal, mas quem sabe depois de tanta esporada a gente não aprende a ficar um pouco mais esperto. Eu acho que o brasileiro tem uma oportunidade de acordar para tentar mudar o establishment. Nós vivemos essa situação, não é de agora, é há 500 anos.